no título da aula, né, de que era uma provocação para a gente responder se a gente pode, né, comer queijo quando a gente está fazendo a utilização do óleo essencial de cravo. Óbvio que a gente vai contar para vocês que não pode, né, ou a gente vai ter que tomar muito cuidado, mas a gente quer contar para vocês o mecanismo que está envolvido, o que está envolvido nesse contexto dessa pergunta. Parece uma pergunta simples, né, para ser respondida, mas ela exige um conhecimento, né, que é uma coisa, a gente poderia dizer assim, né, se a gente vai tentar explicar de forma simplificada, né, não, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz a utilização do cravo e a gente vai comer queijo. E, aliás, né, a Célia vai responder se é só queijo, né, que tem que tomar cuidado. A gente tem uma série de coisas que a gente também tem que pensar e conhecer, né? Então, por isso que vem a história da aula, né, para a gente conseguir justificar e explicar isso para vocês. Então, aula aberta 2, né, porque a gente teve uma aula semana passada, depois a gente compartilha o link, né, que essa aula foi trabalhada e ela subiu lá no YouTube, né, então no YouTube vocês vão conseguir assistir essa aula, essa primeira aula. Então, vamos lá conhecer um pouco, né, e aí a gente tem aí a Lúcia está assistindo aí, né, a Lúcia fez as fotos para a gente do pé de cravo, né, e aí o Paulinho vai contar um pouco, né, sobre essa plantinha, né. Aliás, essa é o cravo que a gente está vendo na árvore, né? A maioria das pessoas conhece o cravo da Índia no saquinho da quitano, né? E agora a gente está vendo aí na planta, na árvore. Esses botões que estão aparecendo, eles estão verdinhos aí, né? Eles, antes de abrirem dessa maneira que vocês estão vendo, eles são colhidos nesse ponto aqui, eles são colhidos, secos, e aí a gente consegue utilizar o cravo da Índia. A parte, quando vocês comprarem e quando vocês verem no saquinho, né, o cravo que está funcionando, o que tem óleo essencial, o que tem princípio ativo, é esse que tem essa bolotinha em cima. Se está só o cravinho desse jeito que vocês estão vendo aqui do lado, ele já não tem mais o princípio ativo que está aqui dentro dessa bolotinha aqui, tá? Então, procurem comprar o cravo quando está desse jeito aqui. De boa qualidade. De boa qualidade. E tem outra, né, Paulinho? Tem muita falsificação, né? O que é a adulteração, desculpa, né? Não falsificação. As pessoas fazem extração, né, do óleo essencial e aí depois acabam secando, né, essa parte dessa parte do cravo, né? E aí ele seco, né? A gente nem percebe, né? Mas quase não tem mais nada de aroma, né? Então a gente acaba perdendo, né, o aroma, o óleo, as substâncias aromáticas dentro dessa planta. Contar para vocês, né, se a gente for explicar um pouco a flor, né, a gente tem um pedúnculo, né, que se desenvolve, né, Célia? Uhum. E aí depois a gente tem o botão floral lá em cima, né, vai abrir a flor bonitinha, direitinha, como a gente vê aqui nessa foto, né, a gente vê que aqui já abriu, né, a flor, a parte estrutural da flor caiu, né, e só ficou a parte de cima sem o botão floral, né, então o botão floral abre, né, aí apresenta a flor, né. Lembrar para vocês também que a gente vai encontrar o óleo essencial de cravo, né? A gente encontra do cravo da Índia, a gente encontra tanto da extração dos botões florais, né? E do pedúnculo, e a gente também encontra o óleo essencial extraído das folhas do craveiro, né? Então, a gente tem duas estruturas, né? Dois óleos essenciais que são diferentes aí em relação à questão da parte utilizada, né? As substâncias, elas mais ou menos são parecidas, né? Tem pequenas diferenças, né? Entre um e outro, né? Que depois, à medida que vai sendo estudado, a gente vai contando para vocês, né? Bom, falar um pouquinho sobre a questão, então, a gente vai falar um pouquinho da observação importante, né? Do cravo da Índia se extrai o óleo essencial das folhas e dos botões florais, né? Então, essa observação só para deixar já registrado na apresentação, né?
retomar um pouco a aula de semana passada, né? A gente falou um pouco, né? Talvez algumas pessoas ficaram com algumas dúvidas, né? A gente tem dentro de uma planta uma série de grupos de substâncias, sejam ela aromática ou não aromática, né? Lembrar sempre que quando a gente fala dessas substâncias, não são nutrientes, né? São substâncias que a planta utiliza para se relacionar com o meio, sendo para atrair insetos, para atrair polinizadores, para repelir outros insetos que vão destruir a planta, para comunicação entre as próprias plantas, né? Então, a gente tem uma série de substâncias dentro de uma planta. E as substâncias aromáticas, sejam elas agradáveis ou desagradáveis, né? São óleos essenciais. Essas substâncias aromáticas, elas são lipofílicas, né? Então, explicar o que é uma substância lipofílica, né? Ela é amiga da gordura, né? Lipo é gordura, filia é amizade, né? Então, a gente tem aí, são substâncias que vão se agregar à gordura, né? Então, se a gente pega um óleo, um creme gorduroso, né? Sei lá, uma manteiga, por exemplo, ceras, né? A gente tem lá, são gordurosas, a gente vai conseguir agregar essas substâncias nela, né? Veículos oleosos, né? Isso, e se a gente pensar em querer agregar na água, né, como muita gente ensina aí nas redes sociais, colocar óleo essencial na água, a gente vai ver que vai sobrenadar. Ah, mas coloca numa garrafa e agita. Sim, ele vai se misturar aparentemente na água, em questão de segundos, depois ele já está separado novamente, né, ele é hidrófobo, né, quer dizer, ele tem medo de água, ele se afasta de água. Por isso que, inclusive, né, o nome de óleos essenciais, né, fazia uma referência de que não se misturava na água, né, se separava, né, embora a gente vai pegar os óleos essenciais, eles não são oleosos, né, o que é oleoso é o óleo graxo, né, então quando a gente pensa num azeite, num óleo de girassol, num óleo de abacate, né, são óleos graxos, eles são oleosos. Quando a gente pensa no óleo essencial, a gente não tem eles oleosos, eles não são, aliás, eles tratam a oleosidade da pele, né, uma coisa bem interessante. E essenciais, né, faz uma referência que era retirada a essência da planta, né, que de uma certa forma, né, era uma coisa que não era visível, né, hoje em dia a gente consegue visualizar, né, essas estruturas químicas, né, em laboratório, através de microscopia e outros instrumentos que a gente faz a leitura dessas substâncias. Então, a gente sabe que óleos essenciais não seria o nome correto, né, mas como ficou, né, por muito tempo, acaba ficando e acaba tendo um significado. São substâncias voláteis, né? Se eu colocar numa água quente, por exemplo, o óleo essencial vai sair junto com o vapor, né? Então, a gente tem aí uma substância volátil. A gente pode fazer, por exemplo, uso inalatório, a gente pode fazer utilização não só por via de água, né? Mas a gente pode, inclusive, colocar, se eu coloco uma gota, né? Eu não for alérgico, né, colocar na mão e ficar inalando, eu posso inalar, colocar num algodão, colocar num pedaço de pano, ou uma pequena gaze, ou um algodão, né, eu posso ficar inalando. Tem muitas pessoas que colocam uma gotinha, por exemplo, no travesseiro, né, ou coloca num pano próximo, né, para ficar inalando. Então, por quê? Porque essa substância, ela é volátil, ela acaba saindo e entrando em contato, né, com as nossas narinas, né, dentro das narinas a gente tem receptores olfativos, né, que vão ter ligação com o sistema nervoso central, vai cair no pulmão também, né, onde vai cair depois na corrente sanguínea e faz o efeito, né. Então, quando a gente pensa aí em substâncias aromáticas, então, lipofílicas e voláteis, né, e aromáticas, sejam elas agradáveis para algumas pessoas, desagradáveis para outras, né? Sempre a gente vai lembrar que tem alguns óleos essenciais que você vai dizer que cheiro desagradável, né? Realmente, para algumas pessoas, né, alguns cheiros não são nada agradáveis, né? São bem desagradáveis. Sobre as substâncias, então, as substâncias que provocam mudanças, são substâncias que provocam mudanças no organismo, isso é importante, né, a gente entender. Quando a gente fala aqui de alterações, né, de mudanças, a gente está falando de ação farmacológica, né? O que essa substância faz quando ela entra em contato com o organismo? E até uma dica para vocês especial, né?
quando vocês veem aí o pessoal falando assim, esse óleo essencial aqui é cicatrizante, ele é estimulante, faz bem para a memória, faz não sei o quê, a gente pergunta, qual que é a substância, né? Qual que é a substância que tem nesse óleo essencial? A segunda pergunta é, o que faz essa substância? Se a pessoa te responder que tem substância. Porque algumas pessoas vão dizer que foi Deus que fez, né? Teve lá a essência da planta, a coisa mais pura da planta, e aí vai, né? Tem um monte de enganação, né? Na verdade, a gente tem que olhar do ponto de vista químico, né? Pode até ser que a gente não entende da química, né? Mas a gente precisa da química para explicar para a gente qual é a substância, qual é o princípio ativo que tem. Depois, em laboratório, e depois em ensaios clínicos, né? Pré-clínicos e clínicos, vão mostrar para a gente os efeitos dessa substância no organismo, qual é o mecanismo que está envolvido, né? Como assim, Gilson, o mecanismo, né? A gente vai falar hoje do cravo, né? A gente vai ver que vai inibir algumas enzimas, por exemplo, no nosso corpo. A inibição dessas enzimas traz consequências, quer dizer, provoca alterações no nosso organismo. E essas alterações, a gente vai ter que sempre pensar que sejam alterações benéficas, né? O cravo da Índia, um dos efeitos mais importantes dele, né? É como um antiagregante plaquetário, né? Quer dizer, ele impede que as plaquetas se juntem, né? E aí a gente pode explicar, assim, o Paulinho e a Célia, que são farmacêuticos, né? Eles podem contar para vocês um pouquinho como é que é o processo de coagulação do sangue, né? Se a gente coagular demais o sangue, tem algum problema? Se a gente tiver essa coagulação sanguínea impedida ao extremo, o que vai acontecer? Então, a gente sabe que o cravo é um antiagregante plaquetário. O que quer dizer isso, Célia? Conta pra gente. É que no sangue, a gente sempre tem, entre as células sanguíneas, a gente tem os glóbulos vermelhos, que vão dar cor para o sangue, mas não é só isso que é importante, é um glóbulo respiratório, porque é ele que carrega o oxigênio e o gás carbônico dentro do nosso organismo para fazer a respiração celular que a gente tem. Os glóbulos brancos, que estão pertencendo ao sangue, eles são os glóbulos de defesa. Então, é eles que vão procurar defender o nosso organismo do ataque de corpos estranhos, de substâncias estranhas, né? E nós temos também dentro do sangue as plaquetas, que a gente chama também de trombócitos. Trombócitos porque eles é que vão provocar os trombos, os coágulos. Se toda a circulação estiver normal, o sangue não vai coagular dentro do vaso. Essa é uma circulação normal. Mas, em algumas situações, precisa haver a coagulação. Uma batida muito forte que rompeu um vaso sanguíneo. Essas células plaquetas estão dentro do sangue exatamente para isso, para poder fazer um coágulo na região da fratura, né, da ruptura do vaso sanguíneo, para tampar esse vaso sanguíneo e não permitir que o sangue escoa desmedidamente. Seria uma hemorragia interna, que muitas vezes leva a óbito. Então, o nosso corpo se defende com isso, fazendo a coagulação. É claro que para fazer a coagulação, as plaquetas é que vão iniciar o processo, porque como elas são pegajosas, são pequenas e pegajosas, elas vão se grudar na região do rompimento do vaso, e elas vão liberar para dentro do sangue uma substância, e é a partir dessa substância que o fígado vai entrar em reação também, mandando substâncias para o sangue vai, essas substâncias vão se ligar umas às outras dentro do sangue, né, dentro do plasma sanguíneo, até formar o que a gente chama de coágulo. E esse coágulo é que vai fechar a parede do vaso, fazendo com que haja cicatrização desse vaso e, lógico, interrompe o sangramento. Tá? Uma substância, como o Gilson falou, antiplaquetária, uma substância que vai impedir a coagulação, em certo ponto, é favorável. Mas, numa cirurgia, num rompimento de vaso por uma queda, por uma lesão,
eu preciso dessa coagulação. Então, eu preciso que as plaquetas estejam livres para poder se aglomerar e para poder iniciar o processo da coagulação. Então, às vezes, a pessoa precisa de uma medicação que seja antiagregante plaquetário, certo? Mas, se a gente sabe que o cravo tem essa função, não é legal a gente usar o cravo desmedidamente, exageradamente, porque a gente pode ter algum problema. Claro que isso, quando a gente fala em exagero, a gente pensa no exagero, não é comer hoje um montão e depois não comer mais, certo? O cravo era muito utilizado pelos dentistas, porque ele tem algumas ações que nós vamos ver lá na frente, são ações antissépticas e cicatrizantes, inclusive. E o cravo, o problema dele é que ele pode haver sangramento da gengiva, né? Então, a gente precisa tomar cuidado. Antigamente era usado assim, desmedidamente, o cravo para qualquer coisa pelo dentista. Hoje em dia, é um uso mais pontual. Por exemplo, quando ele quiser matar um nervo que está fazendo um tratamento de canal, né? Aí ele pode utilizar o óleo de cravo ali para auxiliar na destruição daquele nervo inflamado. Mas antigamente era muito mais utilizado do que é hoje por causa dessa ação hemorrágica que o cravo pode causar. E, Paulinha, o que acontece se a gente estiver tomando aspirina, por exemplo, e fizer uso do cravo? Aí vai exacerbar o valor, porque a aspirina, normalmente, ela é um antiagregante plaquetário. E, inclusive, muitas pessoas que têm problema de circulação, né, tomam aspirina, aquela aspirinazinha infantil, né, de 100 miligramas por dia, para prevenir trombos, né, na corrente sanguínea. E a aspirina tem essa ação antiagregante plaquetária. Quando a gente utiliza juntamente com o cravo, com outras substâncias também, que mais tarde a gente vai conversar, mas se tem a ação com o cravo, vai potencializar essa ação antiagregante. E pode começar a surgir sangramentos de fundo de olho, sangramento de gengiva e tudo mais. E, Paulinho, como é que chama isso mesmo do ponto de vista técnico? Quando a gente mistura cravo com anticoagulante, antiagregante plaquetário? Interação medicamentosa, que a gente vai falar muito também sobre interações medicamentosas. Então, só para a gente entender, né? Então, quando eu faço utilização de uma planta, né? E hoje a gente vai ter um pouco mais, a gente vai falar de alimento, né? Inclusive tem interação. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque tanto uma aspirina quanto um AS, né? Que o pessoal está colocando, mesmo que seja infantil, né? A dose infantil, porque a dose é um pouco menor, né? Ele vai ter esse efeito anticoagulante. Então, o que acontece? Ele impede que o sangue se coagule. Então, a gente pode ter uma hemorragia. É claro que a gente, como expert, né? E nessa questão de orientação, a gente pode sempre dizer para as pessoas: você está usando um anticoagulante, né? Se você faz a utilização de um chá, você faz a utilização do óleo essencial, tome cuidado, né? Quando a Célia falou uma superdosagem, né? Pode ser uma superdosagem, pode ser por tempo contínuo. Tem pessoas que começam a tomar um chazinho de cravo, por exemplo, mastigar cravo, e está o tempo todo fazendo isso. O que vai acontecer, né? O risco de sangramento aumenta muito. Não importa, né? Se vocês forem fazer um chá, se vocês forem usar no alimento, né? Na comida, se a gente fizer o uso contínuo, a gente corre o risco de ter um sangramento. Então, é importante que a gente não faça a utilização, né, de forma contínua. É claro que quando a gente usa como tempero, por exemplo, a gente não coloca cravo em tudo, né? A gente não faz o uso todos os dias do mesmo tempero, a gente sempre alterna um pouco o tempero, né? Mas se a gente tem o hábito de fazer um tratamento, por exemplo, de chá de cravo, né? Tome cuidado, né? Porque o cravo é antiagregante plaquetário. Perceberam como que é interessante esse conhecimento? E será importante, né, então, conhecer os efeitos do organismo. Quais as substâncias, então, que a planta possui
No caso, se for aromática, né? Então, eu estou falando de um óleo essencial, estou ensinando as pessoas a usarem, e aí eu quero saber qual é a substância que tem, qual é o efeito que ela faz no meu organismo. Tem algum cuidado especial? Se conhece alguma interação, né? Que ação que ela faz, né? Então, a gente vê quanto que é importante, né, o conhecimento e o estudo, né? E não simplesmente abrir o vidrinho e sair utilizando, né? Então, um exemplo, né, as substâncias do cravo da Índia provocam ação antiagregante plaquetária. Então, está aqui relatado, né, para vocês terem lá. Então, podemos ter um sangue que demore ou não coagule numa cirurgia, né, por exemplo, né? Então, aqui no caso, né, a pessoa vai fazer uma cirurgia. Gilson, eu posso usar o cravo antes da cirurgia? Tem que tomar cuidado, a gente tem que sempre dar um tempo, deixar que o sangue volte à normalidade, né? Para a gente não ter uma hemorragia lá no processo cirúrgico, né? Pensa, por exemplo, numa pessoa que tenha sangramentos com facilidade, tem que tomar muito cuidado. Pensa numa mulher, por exemplo, que tiver menstruada, que tem muito fluxo menstrual, né? Tem já um problema de coagulação. Eu posso usar muito cravo nesse período? É melhor não, né? Porque eu posso exacerbar esse sangramento. Então, conhecer isso é muito importante, né? Então, aqui, só para a gente contar para vocês, né, um cuidado especial que a gente está falando do cravo. Aqui a gente poderia ficar brincando a noite inteira, né? Mas uma dica importante, não é que a gente não possa usar, a gente tem que saber que tem esse efeito. E eu também tenho que ficar medindo, né? Será que eu posso usar por muito tempo ou tem que usar pouco tempo? A pessoa tem uma trombose, está tomando medicamento, eu posso usar o cravo à torta e direita? Não, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que saber que pode dar um sangramento, porque vai exacerbar a ação do medicamento que o médico deu lá para a pessoa, e aí o que vai acontecer com o cravo? O cravo vai potencializar esse efeito, e aí o médico pode não conseguir controlar esse fator de coagulação, e aí pode dar uma hemorragia, né? Então, é sempre importante, né, que a gente tome esse cuidado, né? E sempre lembrar, né? Eu posso usar em pequena quantidade? Em pequena quantidade, lembre sempre, né, quando eu penso em substâncias, né, vai ser sempre importante o volume, né? Quer dizer, se eu uso uma gota, é diferente de usar 10 gotas? Claro, óbvio, né? Quanto mais substância eu tenho, mais ação eu tenho. Vai chegar um momento que vai ter o efeito. Se eu uso muito pouco, não vai ter efeito medicinal. Se eu tenho utilização um pouquinho mais, de uma dose mais alta, eu tenho efeito medicinal. E depois eu posso ter um efeito tóxico daquela substância. Então, eu tenho que também pensar sempre na questão da toxicidade, né? Então, só para a gente entender aí um pouco essa coisa da utilização. Bom, tem a Yara perguntando essa interação, se dá somente com a ingestão e quanto à inalação? Gente, a inalação, as substâncias do cravo, elas vão cair na corrente sanguínea, se eu faço inalação. Se eu faço a ingestão, também vai cair na corrente sanguínea. Se eu faço a utilização via pele, também vai cair na corrente sanguínea, né? Aliás, eu acho que a ingestão, ela geralmente tem menos chance de cair na corrente sanguínea do que inalar e passar na pele, né? Porque muita gente acha, né, que a inalação é o mais perfeito da utilização do óleo essencial. Eu não acho que seja, né? Mas é importante lembrar, né? A gente pode pensar na ingestão. Pode, só também cuidado, tá, gente? A gente sempre relata isso, né? Tem medicamentos feitos com óleo essencial, tá? Tem medicamentos. Então, a gente ingere, né? Mas a gente tem que tomar cuidado que aqui no Brasil não tem óleo essencial liberado para terapia, né? Como medicamento. Então, a gente tem que pensar num óleo essencial, né? Sem polêmica, não quero nem polêmica, né? Tem óleos essenciais aí que vocês veem que, pode ingerir, pode não sei o quê. Tem que tomar cuidado, porque esses óleos essenciais, eles são liberados na Anvisa, né, como uso cosmético, e cosmético não pode ser ingerido, tá? Só para vocês entenderem a brincadeira. Tem o hábito de mastigar um cravo por dia, né? Isso pode fazer mal? Tem que tomar cuidado, Cristina, porque o cravo, você vai ver que ele é corrosivo, né? Ele pode corroer a tua gengiva, né? Por exemplo, ele pode agredir a gengiva, tem que sempre observar, né? Não tem outro jeito, né? Em questão de ingestão, então a ação anticoagulante será importante até certo ponto, né? Depois inicia um risco de sangramento ou uma hemorragia, né? Então a gente corre o risco de ter uma hemorragia. Só para vocês terem relatado aqui, né? Para ficar explicadinho, bonitinho para vocês, né?
Outro risco, né? Que tal o uso do cravo da Índia todos os dias juntamente com a AS, né? Que é a história da interação, né? Então, a gente tem um risco da interação medicamentosa, vai potencializar a ação do AS e de todos os outros anticoagulantes que a gente tem, né? Varfarina, heparina, e assim por diante, né? Então, teremos uma ação potencializada e aumentará o risco da hemorragia, né? Um outro risco, né? O cravo da Índia inibe uma substância chamada glutationa. E o que eu vejo com isso, né? Alguém vai dizer, né? Nunca ouvi falar dessa tal de glutationa, né? Só para explicar para vocês, né? A gente pode dizer que, além de que eu com isso, né? Eu tenho tudo a ver com isso, né? Porque se eu fizer essa ingestão e eu inibir essa substância chamada glutationa, ela está dentro das células no corpo todo, mas em especial na região do fígado, né? Se eu fizer a utilização de um medicamento, por exemplo, que tem que ter a ação da glutationa para quebrar esse medicamento, né, para metabolizar esse medicamento lá no fígado, o que vai acontecer? O medicamento vai ficar muito tempo lá no fígado, e ele pode destroçar o fígado, né? Então, só sei que quero tratar a depressão, a dor, a inflamação, por exemplo, que é o que se tem lá de utilização no cravo. Tem uma série de efeitos, tá, gente? Eu posso tratar piolho, eu posso tratar sarna, posso tratar uma série, vocês já vão ver aí, né? O cravo é uma coisa, assim, espetacular, né? Posso tratar de ansiedade, né, usando o cravo, ele tem um efeito, assim, maravilhoso, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com essa história da glutationa, porque ele inibe uma enzima, né, lá no fígado, que é a glutationa S-transferase, né, que é uma enzima que vai liberar a glutationa. E essa substância metaboliza medicamentos, né? E se ela metaboliza, quer dizer, o medicamento vai ficar parado lá mais tempo, né, no fígado, ele pode causar uma lesão hepática, né? Mas lembre que o cravo da Índia inibe a glutationa. Essa substância está no fígado, que metaboliza substâncias como o paracetamol, Rocutan, né, e etc. Vocês já vão ver aí que tem vários medicamentos que têm ação hepatotóxica. Tem que tomar muito cuidado com a dose que se utiliza e tem que tomar cuidado, né, com a questão de fazer exames, né, para ver se não tem alguma lesão hepática, né. Assim, cuidado, né? Existem muitos medicamentos que podem ter ação hepatotóxica. Se vocês quiserem ver a lista, é de assustar, né? Tem muito medicamento com ação hepatotóxica. Se vocês colocarem no Google lá, medicamentos com ação hepatotóxica, você vai ver uma lista gigantesca, né? Então, a gente tem os analgésicos, aí vem o paracetamol, antibióticos como a amoxicilina, né? Que se usa pouco, né? Anti-inflamatórios como o diclofenaco, que também se usa pouco, antifúngicos, né, como o cetoconazol, antihipertensivos como losartana, né, e entre outros, tem uma série de outros medicamentos. Então, a gente pensa, por exemplo, né, Paulinho, a losartana é pouco usada, né, quando a gente pensa aí como medicamento, né? Ela é muito usada, utilizada pelos médicos, né, a losartana, para manter a pressão arterial em equilíbrio. Então, é um dos primeiros medicamentos a serem utilizados. É um medicamento muito comum, né? É. O cetoconazol é um antifúngico, né? Uso genital, uso de unhas, pele, né? Tem uma série de aplicações. E a gente tem lá, é um medicamento que vai ser metabolizado pelo fígado. Então, se a gente tem lá uma inibição da glutationa, que ajuda a quebrar essa molécula e se livrar no organismo, né? Quer dizer, empurrar para frente, né? Ela fica mais tempo parada no fígado, e aí a gente pode ter uma intoxicação hepática, olha lá, e ter uma lesão hepática, né, que é um pouco mais séria, né? Como é que a gente vê isso, né? A gente vê isso através de exames. Que exames, Gilson? TGO, TGP, por exemplo, né? São exames lá que vê, né, se tem enzimas hepáticas presentes no sangue, né? Um outro cuidado, né? O cravo da Índia possui muitos fenóis, né? Chegam a 80%, né? O que são fenóis, Gilson? É um grupo de substâncias aromáticas que estão presentes, né, dentro dos óleos essenciais. Aonde, Gilson, que tem fenóis? Tem no cravo da Índia, tem na canela, a gente vai ter na manjerona, a gente vai ter no tomilho, a gente vai ter no tomilho, tem vários óleos essenciais que tem, esses em especial tem bastante, né? A gente tem que tomar cuidado porque eles possuem uma natureza cáustica, né? Se vocês forem ver o que é cáustico, né? Corrosivo na pele ou nas mucosas. Ele vai destroçar
a mucosa, né? Vai destroçar a pele. Então, a gente tem que tomar cuidado. Se eu colocar um pingo direto na pele de uma pessoa que for alérgica e sensível ao cravo, é impressionante o efeito que faz, né? Em pouco tempo, a pele fica danificada, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, uma dica importante, diluir bem, né? Nunca vamos utilizar puro, né? Porque tem algumas pessoas que fazem o que mesmo? Vão lá e colocam direto na pele, coloca bastante, espalha bem, né? Quando dá o processo alérgico, o processo corrosivo aqui, vocês vão ver a brincadeira que é, né? É um corre para cá e para lá, né? E quando a gente fala em diluição, a gente não está falando de diluição em água, não esqueçam que é um óleo, né? Então, a gente tem que diluir também um óleo vegetal. Pode usar óleo mineral? Não. O óleo mineral, ele não tem absorção pela pele. Ele vai ficar obliterando a pele no local. Então, não tem absorção, não adianta nada você usar, vai impedir a ação do medicamento. Então, você tem que diluir num óleo vegetal, um óleo de girassol, um azeite de oliva, um óleo de abacate, pode ser utilizado. Uma substância, né? Então, vamos falar de uma substância especial que é muito presente no cravo da Índia, né? Que é o eugenol. O eugenol não está presente só no cravo da Índia, está na canela, está nos manjericão sagrado, no manjericão cravo, né? O próprio cheiro do eugenol é o cheiro que caracteriza o cravo, né? É aquele cheiro característico do cravo. Então, tudo que a gente sente o cheiro do cravo, ou que a gente lembra o cravo, né? A gente vai sempre lembrar que essa substância principal é chamada de eugenol. Essa substância é uma substância muito especial. Ela tem muitas ações no nosso organismo. É uma coisa impressionante. Olha lá, o eugenol é um anti-infeccioso, combate cândida, né? Então a candidíase, por exemplo. Só que, pelo amor de Deus, não vão colocar na região vaginal puro, né? Porque você já sabe que vai acontecer, vai corroer membrana, né? Então, mucosa, tem que tomar cuidado, né? Tem que diluir a dosagens muito pequenas, né? Ele é anestesiante, então é um anestésico, né? É um antifermentativo, é um uterotônico. Opa, ele fortalece o útero. Pode ser usado o cravo da Índia na gravidez, Célia? De jeito nenhum. Se ele é uterotônico, ele vai fazer contração nessa musculatura lisa do útero e vai provocar um aborto natural. Então, toda vez que você encontra uma planta que tem essa propriedade uterotônica, ela é potencialmente abortiva. Então, ela vai provocar um aborto, porque ela vai fazer a contração do útero, né? E aí vai dar a expulsão do embrião que está sendo lá produzido. E agora, Célia, me conta assim, se for lá no final da gestação, eu posso ajudar usando o cravo para ajudar num parto natural? Aí sim. Por que vai poder usar? Porque ele não vai contrair a musculatura? Se a criança já está prontinha, já fez todo o tempo de gestação, ela está formadinha. Ela só está com preguicinha de pegar o frio que está aqui fora. Faz bem de ficar lá dentro. Mas ela precisa sair. Então, vocês, aí sim, pode tomar um chazinho de cravo que vai ajudar nessa contração. Ou passar um óleo carreado com cravo na barriga da mamãe para poder fazer essa proóleo essencial penetrar e fazer essa ação de contração. E aí facilita o parto da criança. A gente podia dizer assim, né, Célia? Lá nos últimos 15 dias, né? Sim. Usar um pouco, sem exagero, né? Para não afetar né, o sistema nervoso central da criança, né? Podia ser usado um pouco no pós-banho, né? E utilizando que vai ajudar, inclusive, num processo de dilatação, né? Então, olha que coisa interessante. Olha lá, não pode no início da gravidez, em especial nos 3 primeiros meses, né? Depois também a gente tem que tomar cuidado, porque se algumas gravidezes aí tem um risco maior de ter um aborto espontâneo, por exemplo, né? A gente vai estimular ainda mais, né? Então, corre um risco maior, né? Então, é sempre importante, olha como que é importante conhecer, né?
fazer um uso consciente, né? Saber o que eu estou fazendo, né? É um tônico, é um estimulante geral. Por quê, né? Porque o cravo da Índia tem uma ação muito especial. Ele é um antidepressivo. Então, estados depressivos em geral, na depressão, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma utilização de óleo essencial de cravo. Ele vai ajudar? Vai auxiliar. Só que, pelo amor de Deus, não vão substituir remédio de médico, tá? Sempre tenham consciência disso, né? Que eu vou ter que tomar cuidado especial, né? De saber que eu potencializo a ação dos medicamentos. Às vezes a pessoa se sente muito bem com a utilização de um óleo essencial, como esse, como o cravo, né? Entre outros, né? Mas eu tenho que usar uma dose pequena e ir usando, aumentando aos poucos. Use pequena quantidade, vários dias e observe. Estou me sentindo bem? Então, vou começar a aumentar um pouquinho a dose por dia. E fica com essa dose que você aumentou um pouquinho, vários dias para acompanhar, ver se a pessoa se sente bem, se não tem algum efeito adverso, se não tem uma potencialização de um efeito adverso do medicamento, se a pessoa não tem alguma alteração. Estou me sentindo bem? Eu posso permanecer naquela dose, se não posso aumentar um passinho a mais, né? Então, aí vou conseguir ajudar um pouco mais. Tem interação com antidepressivo? Claro, ou se tem interação, não só com antidepressivo, mas tem interação com alimento. Olha que coisa maluca que é, né? A Célia já vai explicar um pouquinho isso, né? Então, a gente tem aqui uma ação importante, a gente já vai explicar como é que funciona isso. O cravo é muito interessante porque ele é um antioxidante, então ele vai inibir, né, os radicais livres, né? É uma substância que é instável, e dentro do nosso organismo tem uma série de substâncias instáveis. O que ele vai fazer? Ele vai se acoplar com essas substâncias, vai neutralizar elas, né? E aí vai tirar o efeito danoso dessas substâncias no organismo. Então, a gente tem um efeito que a gente pode dizer, rejuvenescedor, que não é rejuvenescimento na verdade, né? Mas é que geralmente faz com que a célula se multiplique muito mais rapidamente, né? A gente vem ter um envelhecimento precoce. Então, inibe esse envelhecimento precoce. Então, a gente retarda o envelhecimento, a gente mantém jovem por mais tempo, né? Olha que coisa interessante. E etc., porque aqui a gente não está nem falando, por exemplo, de ação anti-inflamatória, que se a gente pensar no eugenol, ele é um anti-inflamatório fenomenal, vocês não fazem ideia, tem uma diversidade de mecanismos para tratar dor, inflamação. Então, a gente tem aí uma ação, tanto quando a gente falou aqui anestesiante, né? A gente falou de analgésico, anestésico, e a gente fala também de anti-inflamatório. Algumas indicações, olha lá, ó, infecções dentárias, dores de dente. Se você pegar, por exemplo, um pouco de cravo esmagado com álcool e colocar em cima de um dente que dói, gente, é questão de minutos, tira a dor, é uma coisa impressionante, né? Se a gente pegar o óleo essencial, diluí-lo mais ou menos bem, né? Colocar sobre aquele dente, vai diminuir a dor? Com certeza, né? Então, infecções dentárias, por exemplo, quando a gente pensa gengivites, né? O cravo é muito usado, né? Porque ele combate, né? Ele combate bactérias, fungos, vírus, né? Uma série de micro-organismos, né? Diarreias infecciosas, cistites, né? Nevralgias, né? Por exemplo, nevralgia do trigêmeo, está com muita dor, né? Posso usar o cravo? Não só pode, como deve, né? Ele estimula o parto, olha lá, então no final da gestação, a gente pode ter uma utilização do cravo. Ele ajuda a combater os gases, né? Parasitoses, como piolhos, sarna, carrapatos, amebas, né? Olha que coisa interessante. Gilson, ele mata piolho? Mata piolho. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Fazer uma diluição, não vai me colocar puro lá na cabeça, né? Faz uma diluição e vai colocar no couro cabeludo, massagear bem massageado, espalhar pelo cabelo, coloca uma touquinha fechadinha, bonitinha, uma toalha, né? Deixa ali um tempinho, vai lá, lava, né? Com vinagre um pouco morno, né? Passa o pente, geralmente derruba até as lêndias, né? Sarna, né? Dá um problema de pele seríssimo a sarna, uma coceira desgraçada. Carrapato, né? Olha que coisa interessante, né? Mata até carrapato, né? E as amebas, né? Que a gente tem aí uma parasitose que é muito séria, né? A herpes zoster, eu gosto muito de usar em herpes zoster, né? Já usei muito, né? Na aula de semana passada eu mostrei para vocês fotos, né? Em questão de dias, 1, 2 dias, a gente já vê a diferença da herpes zoster secando, né? Ela ajuda muito a diminuir a dor, ajuda a combater a herpes zoster.
eu geralmente faço o sinérgico, né, do cravo da Índia com a lavândula angustifolia, né, faço uma associação. A herpes simplex, né, que é aquela herpes que dá no lábio genital, né, pode ser usado o cravo da Índia? Pode. Verrugas, ele ajuda a destruir verrugas, né, se eu pego um cotonete e coloco puro sobre a verruga, ele vai corroendo, vai matar aquele vírus, né, porque ele tem ação viricida, uma verruga é um vírus, né. Então, se funciona para verruga, eu posso usar para olho de peixe? Também pode. A gente passa puro, né, sobre aquele local, mas só naquele localzinho lá, porque senão ele vai corroer a pele, né? Ele é bom para sinusite e astenia. Aqui a gente tem a indicação, né, da bibliografia, né, para vocês saberem que não foi a gente que inventou isso, tá? Uma ação especial agora do eugenol, né? Ele inibe uma ação da enzima chamada monoaminooxidase. Quem não conhece essa brincadeira, né, desta enzima, né, é importante, né, que a gente saiba, né, que essa enzima degrada substâncias chamadas catecolaminas. Quem são elas? Serotonina, dopamina, noradrenalina, né, e a gente tem a norepinefrina, né, então a gente tem a adrenalina e a noradrenalina, né, então que agora é chamada de norepinefrina, né, e Epinefrina. Epinefrina, né, que é a adrenalina. Então, a MAO, gente, a gente tem que lembrar que esta enzima, ela está presente aonde? Ela está presente no sistema nervoso central, ela vai estar presente no fígado, vai estar presente no intestino, e ela tem uma ação no nosso organismo. Quando eu tiro essa enzima de circulação, eu coloco ela de lado, de escanteio, eu tenho efeitos no meu organismo. Qual que é o efeito? Ajuda a tratar estados depressivos. É assim que o cravo trata estados depressivos. Ele vai fazer com que a dopamina e a serotonina, e não só ele, mas a noradrenalina e a adrenalina, eles permaneçam ativos por mais tempo. E são hormônios, né? São os neurotransmissores que dão o quê? Uma sensação de bem-estar, de atividade, estimula mesmo o sistema nervoso central. Então, se vocês pensarem, por exemplo, Gilson, então, isso quer dizer que vai ativar meu organismo. Vai ativar o organismo, vai te deixar mais ativo, mais elétrico, né? Então, essa é a ação do cravo da Índia. Ele vai inibir essa enzima e o efeito, a consequência disso é cuidar estados depressivos, quando eu estou lá meio apático, quando eu estou com pouco pique, quando eu preciso de energia, eu posso usar o cravo da Índia. É isso que ele vai fazer. Só que, o que acontece, Célia, mesmo? Ele vai impedir, né? Ele vai impedir a tiramina. Então, ou seja, se eu impeço a ação da monoaminooxidase, eu vou ter que ter cuidado, porque eu vou ter que evitar os alimentos que têm tiramina. Agora, quando a gente fala em alimento que tem tiramina, em primeiro lugar, a gente lembra do queijo, que vem lá de Tirol, né? Tirol. E é queijo. Mas acontece que não é só o queijo que tem tiramina, certo? Se a gente for pensar, todos os pães, massas, bolos que são feitos com leveduras, elas têm tiramina. Os legumes em conserva, como o chucrute, que é uma coisa deliciosa, o picles, o tomate seco, as azeitonas, elas também têm tiramina. O queijo envelhecidos, né, que a gente entende melhor, é como o cheddar, o queijo azul, o suíço, o gouda, o gorgonzola, o parmesão, o roquefort, todos esses, o brie, todos esses também têm tiramina. As carnes, carne também, que até como a carne seca ou curada, né? O peixe em conserva ou defumado, fígado, extrato de carne, salame, bacon, presunto, todos esses também têm tiramina. E tem mais, né? As bebidas alcoólicas, como cerveja, licor, vinho tinto, Xeres, que é um tipo de um fortificado de vermute, né? E o vermute também tem tiramina. Frutas secas, frutas muito maduras, também têm excesso de tiramina. E sementes oleaginosas, como o amendoim, as nozes, a avelã, sementes de abóbora e de gergelim,
também tem tiramina. Então, e outros produtos fermentados, né, como o molho soja, o miso, o tempê e o natto, também tem tiramina. Então, se eu uso esses alimentos juntamente com o cravo da Índia, eu vou ter um problema sério. Qual é o problema sério que eu vou ter? Eles vão impedir que a tiramina seja destruída lá no meu intestino. Então, essa tiramina, ela vai fazer com que aumente os níveis de noradrenalina e dopamina. E aí, o que vai acontecer? Uma hipertensão. Eu posso ter casos graves de crises hipertensivas por conta da tiramina, né, desses alimentos. E a tiramina também pode causar dor de cabeça, enxaqueca e outros sintomas. Então, como que é perigoso você não entender essa coisa da tiramina, desses alimentos, e usar junto com o cravo. Estou fazendo um tratamento de cravo para a depressão. Só que eu gosto de queijo, vou comer queijo em todas as refeições, vou comer essas carnes secas toda refeição, e assim por diante, fruta seca toda refeição. Então, eu vou poder potencializar e vai dar um pico de pressão no meu organismo. Eu já tive, a Célia, só para a gente potencializar, a tiramina é destruída pela MAO. Isso. Se eu uso um inibidor de monoaminoxidase, que é IMAL, né, que tem medicamento, inclusive, né, isso que é um alerta importante para a gente. Se a gente está tomando antidepressivo e a gente não foi orientado pelo médico, cuidado, porque tudo que a Célia está falando vale também para medicamento que tem a inibição dessa enzima, que vai ajudar a manter dopamina e serotonina altos, né? Então, é uma coisa preocupante? É porque você tem uma interação do medicamento com o alimento. Olha que coisa doida, né? E aí, essa tiramina, não sendo destruída, ela é matéria que produz o quê? Um aumento de quem, Célia? Da noradrenalina, ou norepinefrina. Que antigamente a gente falava em adrenalina, noradrenalina. Aí eles mudaram o nome. Eles usam agora epinefrina. É a mesma substância, só com um nome diferente. Apelidaram ela de epinefrina. Então, aumenta a epinefrina, né, a norepinefrina, e a dopamina. E aí você vai ter um pico de pressão. Que aí a norepinefrina, né, ela dá um pico hipertensivo violento, ó, se ela aumenta demais, né? Então, nada, a gente vai ter uma pressão muito alta. Eu já tive um caso, né, de uma pessoa que estava tomando hipérico perforatum, que é o mesmo caso. É uma planta medicinal antidepressiva, né? E a ingestão a pessoa fez o quê? Ela comeu lá, foi num sábado à noite, com os amigos, e tomou vinho e comeu queijos. Quando ela acordou de madrugada, a pressão dela estava quase 30, né? Quase 30 por 20, né? Como é que essa pessoa viveu? Faço a menor ideia, né? Como é que não explodiu nenhum vaso? Sorte a dela, né? Porque se tivesse explodido, dependendo de algum vaso interno, né? A pessoa tinha morrido de hemorragia, com certeza. Então, olha o risco que a gente tem, né? A gente pode ter um pico hipertensivo muito sério. Então, se eu estou usando antidepressivo, né, que é a inibição de mal, cuidado com os medicamentos, né, cuidado com esses alimentos, né. Então, queijo, vinho, cerveja, né, a gente tem uma série de outros alimentos que têm mais substâncias. A gente já vai preparar um material para distribuir com vocês, né, que tem até a quantidade, né, dessa substância chamada tiramina, para vocês terem um material de apoio, né, para questão de orientação mesmo, né, porque é assim que a gente vai aprendendo, né? Aprendendo que a gente tem que tomar um cuidado especial, né? Então, o que acontece, né? Uma interação do tipo alimentar. Olha que coisa interessante, né? Uma interação do tipo alimentar. Poderá surgir uma crise hipertensiva séria, né? Então, a mal está no intestino e no fígado, ao ser inibida, né? Não degradará a tiramina, que vai produzir o quê? Norepinefrina, né? Então, ficou mais fácil da gente entender essa brincadeira, né? Paulinho, Célia, querem completar alguma coisa? Acho que não, acho que foi bem falado.
Já foi bem complementado. E hoje em dia que conta, né, inclusive a quantidade de tiramina, né? Sim. E a gente vai disponibilizar para vocês depois no grupo, né? Para vocês terem essa lista, porque isso é uma coisa de interesse público, né? De questão de saúde mesmo, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Se a gente fizer alguma coisa que não seja tão legal, né? E é interessante a gente orientar as pessoas que a gente tem próximas, olha, você está tomando antidepressivo, qual, né? Pergunta qual que é, né? Dá uma olhada qual o mecanismo de ação daquele antidepressivo, que não são todos que são inibidores da monoaminoxidase, né? A gente vai lembrar disso, tá? Não é todo antidepressivo que age nesta enzima, mas o que age nesta enzima, que é inibidor de monoaminoxidase, a gente tem que tomar esse cuidado, né? E a gente passa a orientar, né? Olha, cuidado com esses alimentos, não mexe com medicamento, conta para o teu médico, né? Porque eu acho que é assim que a gente vai conseguindo cada vez mais respeito na sociedade, né? Porque a gente geralmente, né, é tido como charlatão, né? Gente que não tem conhecimento, terapeuta holístico, né, que não tem conhecimento nenhum, né? Eu gosto de dizer que eu trabalho com terapias naturais, né? Eu gosto de trabalhar com terapias integrativas e complementares, que é a palavra hoje em dia mais usada dentro da Anvisa, né? Mas isso não quer dizer que me exime de não ter conhecimento. Ao contrário, eu tenho que ter muito conhecimento para conseguir discutir com o médico, ou discutir no sentido de falar, ouvir o médico e, ao mesmo tempo, orientar o médico, né? E outra, para poder orientar também o paciente, né? Porque, sim, às vezes, a pessoa chega para a gente e fala assim, eu estou tomando um antidepressivo aí, mas eu queria substituir ou colocar junto um fitoterápico. Você tem que ter pé no chão para saber se você pode fazer isso ou não. Porque se você, então toma lá um chá de cravo, ou então um manjericão cravo, e aí vai ter uma ação antidepressiva, só que você esqueceu de olhar qual é o antidepressivo que ele já está tomando. E aí pode dar uma complicação violenta. E aí a culpa vai ser de quem? De você que não prestou atenção. Então a gente tem que ter muito conhecimento, muito pé no chão, para saber, pode fazer isso ou não pode fazer isso, tá? Uma coisa simples, para quem toma anticoagulante, por exemplo, o café da manhã da maior parte das pessoas é comer fruta. E, em geral, qual é a fruta que é escolhida? Mamão. E se você está fazendo um tratamento com a anticoagulante, se você come mamão com bastante frequência, você pode potencializar a ação daquele anticoagulante e provocar uma hemorragia sem saber por quê. O médico não vai descobrir por que você teve essa hemorragia. Ou hemorragia de gengiva, ou hemorragia de fundo de olho, ou qualquer hemorragia, o médico não vai saber, porque ele nunca vai imaginar que o anticoagulante que a pessoa estava tomando deu uma ação, uma interação com a fruta que ele estava comendo, que é o mamão. Uma fruta tão simples e que todo mundo come. Certo? Antigamente, o que era tido a fitoterapia óleo essencial? Charlatanismo. Não faz efeito nenhum. Agora, a ciência começa a mostrar que não é charlatanismo, que tem substância, que tem ação no organismo, que tem interação, que tem efeito sim, e que a gente tem que usar com conhecimento. Essa é a brincadeira. E parte muito da gente, né, e por isso que até alegra a gente contar para vocês, né, que a gente dá um curso nesse nível mesmo, da gente discutir para vocês, ensinar vocês a utilizarem, fazer vocês pensarem, dar as apresentações direitinho, bonitinho, né, com todos os medicamentos lá, que dá a interação que a gente conhece. E isso não quer dizer que a gente conheça tudo, tá? Porque a ciência ainda não resolveu toda essa questão. E aí, a gente sempre conta que se vocês quiserem utilizar a apresentação sem fins comerciais, vocês podem utilizar, e a gente faz sempre a utilização das referências, né? Porque as referências, elas são importantes. Da onde a gente tirou aquela informação?